Olá, eu sou Vinícius e a sua presença neste canal muito me agrada. Bem-vindo, bem-vinda. A jornalista e apresentadora da Globo News, Daniela Lima, comenta nesse vídeo a gravidade do maior escândalo financeiro do Brasil no governo Bolsonaro, que está silenciado como se não existisse agora durante o governo Lula, já que os envolvidos são bolsonaristas. Roda aí para você entender. Você ainda não sabe o que aconteceu, se você não está inteirado, não está inteirada, eu vou trazer esse vídeo aqui da Dani Lima, que inclusive viralizou também, para você entender mais ou menos do que se trata, mas tem muito mais assunto sobre isso, e você vai saber como é que funcionava o esquema, que é coisa de bandido mesmo, de bandido. Primeiro, entenda o que é esse maior escândalo de corrupção da história, nas palavras da Dani Lima, olha só. Uma fonte também muito bem posicionada com conhecimento dos três poderes disse que este é seguramente o maior escândalo de corrupção da história do Brasil. Porque a gente está falando de 50 bilhões de reais que simplesmente foram para Lins, lugar em certo não sabia. Eu vou voltar a Lins, é muito bom. Eu vou aproveitar que a Anvisa lembrou da pandemia e trouxe o Major Olímpio, que se rebela contra o sistema adotado pelo governo Bolsonaro para se manter de pé no Congresso e acaba sendo, de certa forma, apartado pelo bolsonarismo e, fatidicamente, morre de Covid-19. Ele estava denunciando desvio de dinheiro da saúde. Se você voltar, a Mônica falou do FNDE, você vai lembrar que o primeiro grande escândalo que tem um ministro de governo que é pego ali em situação vexatória, gravado, grampeado, com o prefeito dizendo que estava entregando barra de ouro em troca de dinheiro de onde? Emenda do MEC para receber, inclusive receber bíblias impressas, foi o ministro da Educação do governo Bolsonaro. A Covid-19 acontece e o governo lida tão mal com ela, naquele momento, o governo Bolsonaro, que cria-se o chamado orçamento de guerra. Com o orçamento impositivo, que é o fruto, o nascedouro do orçamento secreto, já andando. O orçamento de guerra era o quê? Era uma licença para você gastar fora do teto de gastos, porque você tinha uma emergência sanitária. Foi muito mal gasto. O nosso ministro da Saúde era Pazuello, eu sempre ressalto, né, que tirava a máscara para poder ouvir melhor, destapava a boca para ver se o ouvido funcionava. E a gente tinha uma gestão que acabou ficando na mão do Congresso. Paralelamente a isso, trocou a guarda. Rodrigo Maia, que era o idealizador do orçamento impositivo para escapar da garra do Bolsonaro, do governo Bolsonaro, para poder ter o Congresso, o controle das emendas, é substituído por Arthur Lira, que bota a sua maquininha para rodar e, meu amigo, do lado do Davi Alcolumbre, atual presidente do Senado, vira isso que nós estamos vendo hoje. O montante de dinheiro que um personagem local, desconhecido para o Brasil, o rei do lixo, você acostuma com esse apelido porque ele vai vir pesado no noticiário. A quantidade de dinheiro que este personagem, sozinho, é acusado de mexer debaixo dos panos, por meio de orçamento secreto, é um prenúncio, uma acusa. E a história dele, quando vem à tona, porque a polícia está investigando, deixa uma parte do Congresso Nacional num estado de amedrontamento. Foi a prisão dele que levou um líder, um presidente de partido, a me dizer que hoje o Congresso vive sob a ameaça e o temor de uma lava-jato parlamentar. Bem, esse é o escândalo. Estamos falando de 50 bilhões de reais. Eu vou trazer mais detalhes que estão sendo apurados agora pela imprensa, mas eu quero trazer para você alguns elementos importantes para você montar a sua ideia do motivo de todos os bolsonaristas estarem quietos a respeito disso. O primeiro motivo, o número 1, é porque nós falamos de 3 deputados que são bolsonaristas. Começa por aí. São do seio do bolsonarismo. 3 deputados. O segundo motivo é porque os 3 são do PL, partido do Bolsonaro, e o partido de todos, veja bem, todos os deputados bolsonaristas. Desde Nicolas Ferreira, a Gustavo Gaia, todos, cara, todo mundo. Tá? Todo mundo é do PL. Nós temos pelo menos 90 deputados ligados ao Bolsonaro e à extrema-direita no PL. Isso também é importante colocar. Temos algumas outras questões. Esse caso é um caso que está sendo levado adiante pelo ministro Flávio Dino, um trabalho espetacular
E olha, eu até acredito que não teria como um outro ministro fazer esse trabalho que o Flávio Dino está fazendo, porque o Flávio Dino conhece as entranhas do Congresso, ele sabe como funcionam as coisas ali. E ele chega até a conclusão desses crimes todos por intermédio, inclusive, da experiência que ele tem a respeito disso. E você sabe, né, o Flávio Dino é odiado pela extrema-direita e eles não vão querer dar um holofote a um trabalho espetacular, magnífico, que está sendo desenvolvido pelo Flávio Dino. Esse é mais um elemento para você entender por que eles estão tão quietinhos, tá? Por que eles estão se fingindo de mortos. Todo esse processo dessa corrupção, 50 bilhões, tudo isso só foi possível porque no governo Bolsonaro nós tivemos a institucionalização das chamadas emendas secretas. Foi por intermédio das emendas secretas, que depois começou a mudar de nome, emendas PIX e tudo mais, foi por intermédio do governo Bolsonaro que foi possível criar esse caso de corrupção inacreditável, 50 bilhões. Você está começando a entender por que eles estão quietinhos a respeito disso? Porque está ali a digital do Bolsonaro do começo, do meio e do fim, do começo ao final. Gente, está provado. O maior escândalo financeiro da história do Brasil, 50 bilhões, e os bolsonaristas, deputados lá em Brasília, e senadores, fingem que não é com eles, eles não viram nada. Mas se fosse no governo Lula, isso já teria virado um escândalo. E aí, deixe seu comentário gentil. Tchau.